esse campeonato mundial, a derrota para o Liverpool, jogando muito bem, inclusive o Jorge Jesus muito orgulhoso do Flamengo e o torcedor do Flamengo também não ficou com essa sensação, com sensação diferente. Só que agora o Flamengo precisa olhar para 2020, né, Bruno? E primeiro jogador que a gente vai trazer aqui dessa questão desse impasse é o Gabigol, né? É o Gabigol que a gente vai mostrar aí na tela. Vamos ilustrar o Gabigol então, amigos? O Gabigol é o nome do Flamengo esse ano, será? É o nome do Flamengo e é o nome agora... Ele é o Bruno Henrique? Eu entendo que são... Eu entendo que o Gabigol, ele é um jogador que, assim, tem uma importância, assim como o Bruno Henrique tem. Mas acho que a negociação com o Bruno Henrique é diferente. É uma renovação, é uma extensão de contrato. É muito mais simples. De uma proposta que ainda não veio. A do Gabigol já tem uma proposta na mesa e já tem um acerto verbal com o Inter de Milão. Aí é uma decisão do jogador, né? A gente precisa saber se o Gabigol vai receber alguma proposta de um clube gigante da Europa, que essa, imagino, ser a vontade dele, né? Sim. Um clube gigante não vai querer sair do Flamengo, que é o time do momento no futebol brasileiro, o time com grande investimento. Onde ele é ídolo. Onde ele é ídolo, fez um ótimo ano, já está adaptado, mora numa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Para jogar num time de segunda linha da Europa. Segunda linha da Europa. Com certeza ele está pensando em ficar no Flamengo se não pintar essa proposta. E acho que é algo normal também, acho que não deve existir nenhum estresse, digamos assim, o Gabigol está esperando uma proposta. Não, é normal, né? Ele foi... Talvez, se não foi o primeiro, foi o segundo nome do Flamengo esse ano. E imagina que tem uma proposta de primeira linha da Europa, de um grande clube, um clube enorme da Europa, digamos assim. Se não pintar, ele fica num clube enorme do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Acho que a conta é muito simples, assim, não tem que ter nenhum estresse nessa negociação. Um clube grande, com investimento, que vai disputar grandes campeonatos, Exatamente. Que vai disputar Libertadores. Chegou na final do Mundial, jogou bem. Não tem nem o que discutir. Vamos ouvir o homem forte do futebol do Flamengo, Marcos Braz, que ontem no Desembarque falou sobre o Gabigol e outros jogadores também, aí, no caso do Bruno Henrique, e até sobre o Mister. Vamos ouvir aí Marcos Braz. Se não acontecer nada ainda nesse ano, a gente vê se consegue finalizar em janeiro, exatamente como foi nesse ano. Não sei se as pessoas se recordam, a gente não conseguiu fechar em dezembro de 18. E em janeiro a gente conseguiu fazer a operação com o Gabriel. O Bruno Henrique tem contrato ainda por mais 2 anos aí. Não tem nada oficial ainda, de nenhuma proposta para nenhum jogador do Flamengo. Eu acho que até se tivesse, todos estavam esperando para passar o Mundial, porque o Flamengo não ia sentar na mesa com ninguém. Muito bem encaminhado o Pedro Rocha, que tem contrato com o Cruzeiro ainda, e muito bem encaminhado o Gustavo Henrique, que tem contrato com o Santos. São dois jogadores que a gente já há um tempo entendia que poderia fortalecer o elenco do Flamengo. E vamos ver se a gente consegue. Eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Acho que esses 2 jogadores aí já estão dentro aí do elenco do Flamengo. Olha, o Flamengo é curioso, né, Bruno? Porque a gente fala aqui o Flamengo disputou a final do Mundial, chegou e já tem 2 contratações e não são contratações assim, olha... Apostas, né? Para compor elenco. Pô, você tem o Pedro Rocha, que dentro de um rebaixamento do Cruzeiro, ele foi um dos melhores. E é um jogador que já tinha um destaque muito grande no Grêmio. Aí você depois contrata o Gustavo Henrique, que para mim era um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro nessa temporada. Poxa, o Flamengo está espetacular no mercado, né? Não, e a gente vê o Flamengo se reforçando antes mesmo da final do Mundial, né? Claro que ele não pode falar ainda, o Gustavo Henrique, por exemplo, tem contrato com o Santos, mas antes mesmo da final, o Flamengo já tinha se reforçado. Então a gente vê que, apesar do ótimo ano, do ano quase perfeito, digamos, que só não teve o título mundial, a gente vê que a diretoria não está satisfeita e está buscando reforços. Acho o Pedro Rocha um ótimo nome, não pode ser queimado, digamos assim, pelo rebaixamento do Cruzeiro. Eu acho sempre que times rebaixados deixam ótimos nomes no mercado, né? Porque acabam tendo que se desfazer de alguns jogadores. O Cruzeiro é uma prateleira de bons jogadores. Exatamente. Que com certeza vão servir para vários outros clubes. E o Gustavo Henrique era titular e capitão do Santos. A gente não sabia se ele ia
pro Corinthians, pro Palmeiras. Se ele tinha uma situação na Europa, teve um rompimento ali com o empresário. Exatamente, mas eu acho que é um ótimo nome pro Flamengo. Não sei se chega para ser titular, porque o Flamengo tem uma dupla de zaga formada e num bom momento. Né? Entrosada. Mas hoje o Flamengo virou um time que os jogadores querem jogar, mesmo se for para ficar no banco de reserva, né? O Gustavo Henrique é um jogador que, por exemplo, assim, avaliou o seguinte: jogar no Flamengo, entre jogar no Flamengo e estar no Flamengo, no elenco do Flamengo, brigando por posição, porque ele tem bola para brigar por... Tem, com certeza. Ele não vai ser um reserva certo, assim, o cara é reserva com certeza. O cara vai ficar esquentando o banco. Então, assim, na cabeça do jogador é o seguinte: o Flamengo é um clube que você tem possibilidade de disputar uma titularidade, você prefere até do que um time da Europa ali periférico, um time menor. Então, assim, o Flamengo hoje está com um sarrafo tão alto que faz o jogador repensar, inclusive, a carreira. Então, por isso, a escolha do Gustavo Henrique, que vai vestir a camisa do Flamengo. E o Bruno Henrique, o Marcos Braz falou: olha, não tem proposta nenhuma, não chegou nada. A ideia do Flamengo é renovar o contrato, estender o contrato por mais uma temporada, aumentando a questão salarial, aumentando multa, porque há a possibilidade, existe a chance de chegar uma proposta pelo Bruno Henrique do futebol chinês, que já o monitora há algum tempo. Não tem como o jogador fazer a temporada que ele fez, não está sendo monitorado, né? Mas não faz sentido também, eu vou te falar, viu, Bruno? Assim, não sei se você concorda, pensar em trocar o Flamengo no momento que ele está vivendo, que para mim é um momento de seleção brasileira, para o futebol da China. O futebol da China costuma ser sempre uma aposta financeira, né? O jogador que já tem alguns anos de carreira no futebol brasileiro e opta por ir para a China para ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas eu acho que o Flamengo hoje já consegue oferecer um salário, não o mesmo salário, claro, os salários no futebol chinês... Em relação ao brasileiro ainda são incomparáveis. Mas acho que o Flamengo consegue colocar ali na balança salário mais alto do que ele poderia receber em outros clubes brasileiros e uma estrutura, uma competitividade um pouco maior do que ele teria na China. E o Jesus, assim, só para arrematar essa questão aí das possibilidades, é o que a gente vem noticiando aqui na Central do Mercado, que o Jorge Jesus quer permanecer no Flamengo, tem 5 clubes lá que ele trocaria, mas é algo que não vai chegar nesse momento. E a ideia do Flamengo é estender o contrato até o final de 2020, tendo uma cláusula ali de diminuição de multa rescisória, claro, apareça um clube que seja do interesse do Jesus no meio do ano, que aí vai ser o início da temporada europeia. Exatamente. Agora é difícil aparecer um clube grande, né, do mesmo nível de clubes gigantes do futebol europeu, nos quais Jorge Jesus gostaria de trabalhar, porque o futebol europeu está no meio da temporada. Então, no fim do ano, no fim da temporada europeia, é muito mais fácil para o Jorge Jesus ter uma proposta de um gigante europeu, como ele imagina trabalhar. Os grandes clubes da Europa que estavam sem treinador, eles anunciaram seus treinadores e tudo mais. Então, assim, e o próprio Jesus já tem falado assim, ele gosta muito do clube, gosta muito da cidade, aqui ele é ídolo. Exato. Não tem porquê também, né, fazer algo assim, acho que seria diferente do que o caminho natural. Acho que é até uma loucura agora, uma forçação ele ir para um outro clube nesse momento, sabe? Porque é difícil aparecer um gigante, como a gente já falou, né? Um gigante seria o quê? Real Madrid? Barcelona? Do futebol inglês? Liverpool? Não sei, os clubes estão todos com técnicos, né? O Arsenal agora contratou também, o Tottenham contratou o Mourinho, mas também não sei se seriam clubes nos quais Jorge Jesus teria vontade de trabalhar, né? Acho que ele pensa realmente num clube nível Barcelona, Real Madrid, enfim, porque ele já tem uma história na Europa também, então não sei se ele optaria por voltar para o futebol europeu para desafios que ele já conquistou antes de vir para o Flamengo. Vamos falar do Corinthians agora, Bruno? O Corinthians você que manda. O Corinthians está agressivo aí no mercado. Eu no Seleção Sport TV, antes de começar a Central do Mercado, o presidente André Sanches tinha falado sobre uma lista de 17... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.